E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Felipe Rabelo, sou aluno de Medicina da UEPA e no vídeo de hoje eu quero falar sobre um tema que aflige muita gente, que é como fazer revisão para a prova do Enem. Eu sei que tem muitas técnicas por aí, inclusive algumas delas muito famosas. A maioria dessas técnicas eu confesso que pessoalmente nunca deram muito certo para mim, então no vídeo de hoje eu queria compartilhar o que eu fiz quando eu tava fazendo vestibular para medicina e que me ajudou a ser aprovado em 4 universidades públicas. É uma forma de revisão que eu considero ser muito mais útil, muito mais direcionada, mas você fica livre para testar e ver se funciona para você. Para início de conversa, eu acho interessante dizer que eu fiz uma boa separação do que eu considerava revisão. Por exemplo, o que era uma revisão na época da escola, uma revisão para a prova, para a revisão que eu fazia para fazer a prova do Enem como vestibular para medicina ou vestibular, no caso, para qualquer outro curso, mas a prova do Enem específico para tentar conseguir uma nota para entrar no SISU e etc. Que é diferente, querendo ou não, do objetivo que você tem para fazer uma prova da escola, uma prova da faculdade, etc. Daí o que geralmente os professores fazem? Quando você tá na escola, geralmente é só o professor pega desde o primeiro assunto e vai passando uma explicação rápida sobre aquilo para você realmente relembrar do que se trata. Em cursinhos eu já sei que é um pouquinho mais direcionado, então, de novo, os professores geralmente pegam desde o primeiro assunto, fazem um apanhado rápido, muito diferente, muito mais rápido do que foi da primeira vez e te passam questões para você resolver. Mas como eu estudava em casa e online pro Enem, eu sei que isso é a realidade de muitos de vocês que me assistem, eu ficava pensando, tá, como é que eu consigo montar esse cronograma, entre aspas, de revisão dentro de casa? Até que eu percebi algumas coisas bem interessantes. A primeira delas é que eu não necessariamente precisava rever, não sentia necessidade de rever a parte teórica de todos os assuntos que eu já tinha estudado. Tinham coisas que simplesmente eu já sabia resolver, eu não sentia a necessidade de ficar revendo pontos teóricos. E outra coisa que eu percebi é que eu conseguia entender quais eram esses assuntos e quais eram os assuntos que eu precisava rever uma parte mais teórica, resolvendo questões. É bem básico, e essa vai ser a base desse nosso modelo de revisão que eu quero passar aqui no vídeo. Quando você pega uma prova misturada, ou seja, uma prova que é como a do Enem mesmo, que vai te cobrar diferentes assuntos ali dentro daquela área do conhecimento, você se confronta, você entra em contato com questões de variados assuntos e vão ter coisas que você vai ter facilidade de resolver, tem coisas que não. Daí geralmente acontecem umas 3 situações, né? Ou você sabe resolver muito facilmente, ou você até lembra daquele assunto, mas falta um detalhezinho que tá te deixando em dúvida na questão, que pode te fazer errar essa questão. Às vezes você acerta, mas pode te fazer errar essa falta desse detalhe, ou você simplesmente não sabe nada do que tá sendo tratado ali e realmente não consegue resolver de jeito nenhum. Essas questões que você tem facilidade de resolver logo de cara, querendo ou não, você resolver essas questões de uma maneira ativa e fazendo o raciocínio correto em cima delas para chegar numa resposta, já é uma forma de revisão desses assuntos que são tratados nessas questões, principalmente quando você está fazendo uma prova misturada. Se você se deparou com uma questão de eletromagnetismo ali na prova do Enem, você vai, querendo ou não, precisar acessar todos aqueles conhecimentos que você viu talvez no início do ano, na metade do ano, para resolver essa questão agora. Isso é uma forma de relembrar as coisas. Da mesma forma, as questões que você conseguiu entender que você até sabe o assunto, mas está faltando uma coisinha. E aí isso é um ótimo indicativo para uma revisão de fato que vai te fazer diferença, porque você entende que você tem que pegar de novo as suas anotações, o teu material sobre aquele assunto que você já separou, que você já tinha, para dar uma olhada em tudo e chegar nesse ponto específico ou nesses pontos específicos que você ficou em dúvida. Porque toda vez que eu me colocava à prova para resolver questões variadas, questões misturadas e mais de uma vez por semana, na verdade várias vezes por semana, né, quase que todos os dias, resolvendo novas questões, toda vez eu me deparava com questões de um determinado assunto e como eu resolvia várias vezes, né, então, por exemplo, eu caiu esse modelo de questão de eletromagnetismo, numa outra prova que eu fiz caiu um outro modelo de questão. Isso tudo serve e me servia como uma grande revisão desses conteúdos. E toda vez que eu passava por essas situações de perceber que faltavam detalhes, que eu não lembrava de fato tudo que eu precisava para resolver essa questão, aí sim eu ia para a parte teórica e dar uma lida de novo naquele assunto para tentar entender aquilo e aquele ponto que me faltava para resolver aquela questão. E uma coisa que me ajudava muito na minha rotina, principalmente quando eu precisava fazer isso, era o banco de questões do Estuda. Lá eu consigo simplesmente montar listas de questões, tanto de um assunto específico, para quando eu precisava revisar uma coisa só, ou de assuntos variados, para quando eu queria realmente testar e encontrar o que eu precisava revisar ou não. Eu ia lá na lista de exercícios, montava de acordo com a minha necessidade. Então, por exemplo, eu vou fazer uma lista de física, mas eu vou fazer uma lista de física com assuntos variados dentro do que cai no Enem.
Ou eu vou montar uma lista de exercícios de física, mas eu vou fazer uma lista só de ótica. E com isso eu conseguia ter acesso de uma maneira muito fácil e organizada a essas questões que me ajudavam muito na hora de revisar. Eu tô sempre falando do estudo aqui no canal porque é uma plataforma realmente que tem muitas funcionalidades que ajudam a você fazer um estudo da maneira que eu defendo aqui no canal, que é esse estudo mais ativo, onde você encontra e foca e bate nas tuas dificuldades e não uma coisa mais geral. Então lá você tem várias ferramentas para que você consiga lidar com a tua personalização dos estudos. Você não tem só um negócio genérico que você faz de qualquer jeito. Você consegue selecionar, eu quero tal coisa, então você consegue montar dentro da plataforma. Eu quero assistir só tal videoaula, então você vai e faz especificamente aquilo. Não é uma coisa presa, então por isso que eu gosto muito e por isso que eu usei na época do meu vestibular. Inclusive deixo como indicação aqui, vou deixar as informações do estudo aqui na descrição, mas tem desconto nos planos anuais de 20% e um desconto de 10% nos planos mensais, basta que você use o cupom Felipe Rabelo, também as informações estão todas aqui na descrição. Mas um grande resumo aqui desse vídeo, eu quis passar a maneira como eu fazia as minhas revisões para a prova do Enem, e eu baseava as minhas revisões na resolução de questões. Então, resolvendo questões, eu encontrava assuntos que eu precisava revisar a teoria de uma maneira um pouco mais ativa, e ao mesmo tempo já estava revisando alguns assuntos simplesmente no ato de resolver a questão. A resolução de questão também me ajudava a encontrar assuntos onde eu precisava fazer uma revisão um pouco mais detalhada para revisar de fato todos os tópicos que eu tinha visto, e tudo isso acabava me guiando e me direcionando muito melhor para o que eu precisava fazer, e eu acabava não perdendo tanto tempo. Obviamente existem várias outras técnicas de revisão, revisão espaçada, aquela que eu citei no começo do vídeo. Você pode procurar e testar o que for melhor para você. Eu quis passar a maneira como eu fazia e talvez você goste dela, mas se não funcionar para você, sinta-se livre, saiba que não existe só uma fórmula de você passar no vestibular. Tem várias coisas que você consegue fazer, mas eu espero ter sido útil aqui nesse vídeo. Se você gostou, deixa um like, comenta aqui embaixo o que você quer ver por aqui, te vejo nos próximos vídeos, dá uma olhada aí no canal que tem vários vídeos sobre a prova do Enem e também sobre a faculdade de medicina. Vejo vocês no próximo e tchau!